Por favor, estenda a sua mão em favor do servo do Senhor. Ore pela sua vida, para que Deus uma vez mais instrumentalize-o e a palavra do Senhor encontre guarida em cada coração aqui. Que nosso coração esteja atento, que nossos ouvidos estejam aguçados para aquilo que Deus tem, porque Deus tem mais para nós aqui essa tarde. Senhor, nós oramos em favor do teu filho. Pedimos, Senhor, sobre ele a tua graça, a tua unção. Que a palavra que o Senhor já colocou em seu coração venha a ser entesourada em nossos corações. Deus, que o Senhor venha falar conosco e que ninguém, Senhor, que colocou o pé aqui essa tarde, saia da mesma maneira, mas que todos saiamos daqui melhores, transformados, abençoados, renovados, cheios da tua presença e com fé para enfrentar as situações que estão lá fora. E em tudo o nome do Senhor seja glorificado. E você pode dizer amém, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu quero saudar a amada igreja do Senhor Jesus Cristo com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é motivo de alegria, para mim é motivo de satisfação poder estar aqui nesta tarde e contemplar o que Deus já está realizando nesse lugar. Deixa eu repetir. Eu disse o que Deus já está. Ele já está realizando algo grande, tremendo neste lugar. Ele já está realizando algo maravilhoso aqui nesta casa, que não é outra casa, senão a casa de Deus. Quero agradecer a Deus por tão rica oportunidade. Quero agradecer ao pastor Leandro Silva, presidente da Assembleia de Deus, Campo Eclesiástico de Uruguaiana, ao meu amigo pastor Joabe. Ele esteve ali em São Gabriel em um dos nossos eventos. E eu digo para você, Joabe, é preciso ter coragem para pregar, sabendo que você está na nossa retaguarda, viu? Mas eu sei que você é crente. E eu sei que enquanto eu estiver ministrando a palavra de Deus, já está aí na intercessão pela minha vida. É um grande expositor da palavra de Deus. Deixou algo muito forte da parte de Deus ali em São Gabriel. Falando em São Gabriel, quero trazer comigo a saudação do meu pastor presidente, pastor Ailton Costa dos Santos, pastor presidente da Assembleia de Deus, Campo Eclesiástico de São Gabriel, aonde há quase 2 anos servimos a Deus ali naquela igreja, ali naquela cidade, aonde por bondade e graça de Deus o Senhor tem nos permitido exercer a função de promotor de missões e também de um dos professores da escola bíblica na nossa sede, na nossa matriz, que fica na rua Jonatas Abbott, 414. O dia que vocês estiverem lá por São Gabriel, sintam-se todos convidados já a cultuarem a Deus conosco. Amém? Ainda antes de adentrar a ministração da palavra de Deus, eu preciso dizer, até porque eu creio que muitos que aqui estão não são cientes disso, mas há cerca de 21 anos atrás eu passei por aqui. Mas nós não lembramos do Senhor. É que eu era 21 anos mais novo, né, gente? Os brancos da cabeça não eram tantos, provavelmente nem tinham, e os quilos também não eram tantos. Esses eu tinha, mas bem em menor nível que o nível de hoje. Mas é que a dona Silvia, minha esposa, tem cuidado muito bem de mim, viu? E Deus tem sido bom para comigo.
Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro, ou melhor, na epístola, na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Epístola, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 6. E ainda ontem, ministrando a santa e bendita, a inerrante e infalível palavra de Deus lá na subsede, eu dizia que quando estive aqui há 21 anos atrás, ministrando a palavra de Deus, ainda na presidência do pastor Davi Brantes, eu disse neste púlpito, eu acredito que foi aqui, deve ter sido aqui, claro que não estava tão linda a igreja como está hoje. Eu creio que naquela época estava ainda em reforma ou construção. Mas eu disse algo que sempre que eu venho a Uruguaiana eu sinto a direção no Espírito para dizer. Você sabe por quê que o templo sede, que o templo matriz da igreja, e eu sei que você sabe esse mistério, pastor Joab, é em frente à rodoviária de Uruguaiana? Para e pensa, poderia ser em tantos outros lugares, né? Mas é exatamente em frente a uma rodoviária. Você já parou para pensar por quê? Você já parou para se perguntar por quê? Você já parou para orar a Deus e questionar a Ele o porquê? Eu já fiz isso, eu fiz isso há 21 anos atrás. E Deus me disse, e eu corajosamente falei aqui neste púlpito. É porque essa igreja tem um DNA missionário. Eu estou arrepiado em dizer isso. Tem um DNA missionário. A Igreja Assembleia de Deus, Campo Eclesiástico de Uruguaiana, é uma igreja missionária. Desta igreja e da rodoviária sairão muitos missionários. Eu sei que já tem saído, mas sairão muito mais ainda, para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele, não faria; diria ele e não cumpriria. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Se você puder, a exemplo de mim, se colocar de pé, se coloque, se não, fique à vontade. Mas eu quero que você leia comigo esse texto das Sagradas Escrituras. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pode se assentar. Aleluia. Como vocês sabem, como vocês são cientes e conhecedores, a Bíblia Sagrada é formada de 66 livros. O Cânon Sagrado é formado de 66 livros, que subdivide-se em Novo e Antigo Testamento.
O Antigo Testamento tem 39 livros e subdivide-se em Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, livros históricos de Josué até Esther, livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e livros proféticos que vão de Isaías até Malaquias, sendo que os livros proféticos ainda se dividem em profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e livros profetas menores. Já no Novo Testamento, a Bíblia tem 27 livros e subdivide-se em 4 evangelhos. No livro de Atos dos Apóstolos, 21 epístolas, 21 cartas e também o livro de Apocalipse. E alguém mais atento vai dizer assim: aqui o senhor se equivocou, irmão Claudiomiro. O senhor disse 4 evangelhos. Qualquer um sabe que 4 é plural. Então deveria ser 4 evangelhos. Não. Aí que muitas vezes nós nos equivocamos. Aí que muitas vezes nós erramos. Quantas vezes o pregador chegou para mim e perguntou: quantos evangelhos existem? E eu, lógico, Mateus, Marcos, Lucas e João, 4. Sabe qual foi a resposta? Existe um único evangelho. Como assim um único evangelho se Mateus escreveu, se Marcos escreveu, se Lucas escreveu, se João escreveu? Mas agora dá uma olhadinha no que diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E lá o apóstolo Paulo vai dizer: e lá aquele que outrora era fariseu, aquele que outrora era discípulo de Gamaliel, aquele que outrora era perseguidor, mas um dia teve um encontro com a pessoa maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo que está aqui nesta tarde. E eu já vi a manifestação dele, e eu já senti a presença dele, e eu já estou sentindo a graça dele, a virtude dele, a unção dele, a autoridade dele, o poder dele. E eu não creio, pastor Joab, que só eu estou sentindo. Eu creio que mais gente aqui está sentindo. Deixa eu ver quem já está sentindo a graça dele, a virtude dele, a unção dele, a autoridade dele, o poder dele. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. E se você puder seguir a leitura aí, siga por favor, só para ter a constatação de que eu não estou falando nada diferente do que diz na tua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu amo este texto das Sagradas Escrituras. Na verdade, eu amo todas as Sagradas Escrituras, mas há alguns textos que falam mais ao meu coração, e este é um dos textos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: porque eu não me envergonho do quê? Do evangelho. Do quê? Do evangelho. De quem? Não é de Mateus. Está entendendo? Pega aí. Se não pegar agora, não pega mais. Não é de Marcos, não é de Lucas, não é de João. Se fosse, com todo respeito aos apóstolos, pastor Joab, mas se fosse o evangelho de Mateus, se fosse o evangelho de Marcos, se fosse o evangelho de Lucas, se fosse o evangelho de João, Paulo não poderia dizer o que ele segue dizendo. E ele só diz porque o evangelho é de
Cristo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, depois dos gentios, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo pela sua fé viverá. Paulo escreveu 13 das 21 epístolas do Novo Testamento. Pedro escreveu mais 2, João escreveu mais 3, Judas, não o traidor, mas o crente, escreveu mais 1, Tiago escreveu mais 1, mas Hebreus, quem escreveu? O Senhor é um sumo apologeta e expositor da palavra de Deus. Para o Senhor eu paro, sento para lhe ouvir toda vez que me for dada esta oportunidade. Me ajuda, pastor Joab. Quem foi que escreveu Hebreus? Também não sei. Não sei, como é que eu vou afirmar? Mas eu pergunto, por que Deus, de todas as cartas, de todas as epístolas do Novo Testamento, Ele deixou uma única, sem nós sabermos o autor? Aqui eu entendo que Deus fez isso propositadamente, porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é um Deus de propósito. É um Deus de propósito. Você não está aqui não. Se estivesse aqui eu estava dando glória. Sabe por que você está enfrentando essa luta? Sabe por que você está enfrentando essa prova? Sabe por que você está vivendo esse momento de angústia, de aflição? Porque faz parte do propósito. Ninguém chega ao propósito se não suportar o processo. Mas deixa eu profetizar de olhos abertos aqui. Você vai suportar. Você vai suportar. Você vai suportar o processo. Vai chegar no propósito. Por quê? Porque há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de cantar. Aleluia. E eu creio que o grande propósito é para nos lembrar que todos os 40 homens usados por Deus para escrever a palavra de Deus foram coautores. Deixa eu repetir para ver se você entende. Foram coautores. Porque o autor da palavra de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Por isso que ela é inerrante, por isso que ela é infalível, por isso que ela é santa, por isso que ela é poderosa, por isso que ela é capaz de transformar qualquer homem num cidadão de bem, numa nova criatura. E a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então nós não sabemos quem é o coautor de Hebreus, mas há textos de Hebreus que é fantástico. Por exemplo, e não quero constranger ninguém, pelo amor de Deus, não é essa a intenção, mas eu preciso dizer aos adeptos de Leon Rival, Denizar: quem é este? Talvez você não conheça pelo nome de Leon Rival Denizar, mas você conhece pelo pseudônimo de Allan Kardec. Aqueles que creem
que a lei é nascer, envelhecer, morrer e renascer. Só que lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, basta um versículo só e toda essa doutrina cai por terra, porque ela é mentirosa. E qual é o versículo? Dá uma olhadinha na tua Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e me pergunte se é preciso mais um versículo. Para mim esse versículo basta. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Sabe o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27? Ao homem está permitido morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Ei, se alguém te diz que você vai morrer e reencarnar, eu quero dizer para você que essa doutrina é mentirosa, que essa doutrina não subsiste à palavra de Deus. Não, você vai morrer, mas não vai reencarnar, você vai ressuscitar. Ei, você não está entendendo não. Se tivesse entendendo, já estava dando glória. Você vai morrer e vai ressuscitar. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, e ainda que esteja morto, viverá para sempre. Mas Hebreus não tem só isso. Hebreus tem Hebreus 13:8. E aí eu tenho vontade de voar, João. Hebreus 13:8. Olha só o que está aí. Sabe por que existe a tarde da bênção? E eu vou dizer, pastor Joab, sabe por que existe a tarde da bênção? Porque existe esse versículo na Bíblia. E esse versículo na Bíblia garante que nós podemos, sim, estarmos aqui nessa tarde fria, cultuando a Deus, na certeza da nossa vitória, na certeza da nossa bênção, na certeza do nosso milagre. Deixa eu ver, quem carece, quem necessita, quem precisa de uma vitória, de uma bênção, de um milagre, eu digo para você, ele vai chegar. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: meu Deus, irmão, é forte. Eu estou tremendo aqui, irmão. É muita graça de Deus nesse lugar, é muita virtude de Deus nesse lugar, é muita unção de Deus nesse lugar, é muito poder de Deus, meu amado irmão. Nesse lugar é impossível que só eu esteja sentindo isso. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: porque Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora, em Hebreus 11, o autor de Hebreus vem nos falando de fé. Vamos analisar, vamos fazer uma rápida análise. Por que você está aqui? A senhora, irmã, por que a senhora está aqui? O que lhe moveu? O que lhe impulsionou? O que lhe trouxe? Qual foi o seu combustível para chegar até aqui? O mesmo de todos esses que aqui estão, pastor Joab. Numa tarde fria como essa, amado irmão, onde estar em casa é convidativo, onde tomar chocolate quente é convidativo,
Aonde está em frente a uma lareira é convidativo. Aonde está em frente ao fogão a lenha é convidativo. Ou até mesmo debaixo das cobertas é convidativo. O que faz um povo deixar sua casa, se dirigir até a igreja? Eu respondo. O combustível que lhe trouxe aqui, irmã, o combustível que trouxe cada um de nós a esse lugar é a fé, a fé de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fé de que a palavra de Deus, de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É a fé de que para Deus nada é impossível. Deixa eu ver quem crê. Eu no teu lugar já estava dando glória, eu no teu lugar já estava dizendo aleluia. Está escrito no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pastor Joab, isso aqui dá um nó na cabeça. Isso aqui deixa doido os cientistas, os adeptos da teoria do Big Bang. Eles dizem que o mundo não foi criado, mas tudo que vemos hoje é consequência do acaso, de uma explosão cósmica. O que eles esqueceram de estudar é o seguinte: ó, que eu tenho 2º grau, a pau e corda, 4 semestres de licenciatura em História e não deu inteligência nem capacidade intelectual para ir além disso. Mas eles esqueceram o seguinte, pastor Joab: nada não explode. Você está me entendendo? O nada não explode. Para que haja uma explosão, é preciso que haja algo a explodir. Quem criou esse algo? Antes da explosão, quem criou isso que explodiu? E aí você pergunta isso para eles, eles ficam loucos. Eles não sabem o que dizer. Não sabem porque não conhecem Bíblia. Não sabem porque não conhecem a palavra de Deus. Não sabem porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Porque se conhecessem, olha só, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, muito em breve um povo desaparecerá da face da terra, e não adianta procurar, porque esse povo não vai ser achado.
recompensado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe o que é galardoador? Eu digo, galardoador é recompensador. Deixa eu profetizar aqui, de olhos abertos, desde que você se decidiu-se dirigir-se a este lugar, decidiu abdicar de estar em casa, decidiu abdicar de estar na lareira, decidiu abdicar de estar no fogão a lenha, decidiu abdicar do chocolate quente e dos cobertores. Já há um galardão para você. Eu estou falando para um povo que Deus já tem galardoado. Eu estou falando para um povo que Deus já tem recompensado. Creia nisso. O que você veio buscar, o Senhor te entrega nessa tarde. O Senhor te entrega nessa tarde. O Senhor te concede nessa tarde. O Senhor te dá nessa tarde. E a Bíblia Sagrada nos diz no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou encerrando, que meu tempo já foi. Mas deixa eu dizer essa última para você. No Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Se coloque de pé, por favor. Como eu disse, meu tempo já foi. Aleluia. Mas eu não posso ir embora sem dizer isso para você. Sabe o que diz o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Eu no teu lugar já começava a dar glória. Mas eu não sei o que diz, irmão Claudio, mas é por fé. É por fé. É por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então por fé glorifica, por fé exalta, por fé bendiz, por fé louva, por fé adora. No Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, eita, porque aquele que pede, porque aquele que pede, porque aquele que pede recebe, 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 o que busca encontra, o que bate abre-se-vos-á. Aleluia. Posso orar? Aleluia. Aleluia. Eu no teu lugar já estava aqui na frente. Não vou repetir não. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Aleluia. Candarabassuya catorobasu. Candarabassuya catorobasu. Não foi em vão. Olha para quem está do teu lado e diz: não foi em vão. Você enfrentou uma das tardes mais frias de Uruguaiana. Não foi em vão. Não foi em vão, irmã. Não foi em vão. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe.
e que é galardoador, é recompensador. E a tua recompensa está chegando, a tua recompensa está chegando. Tome posse, tome posse, tome posse, tome posse da sua vitória, tome posse da tua bênção, tome posse do seu milagre, tome posse, tome posse. É pela fé, é pela fé, é pela fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está a tua igreja, aqui está a coluna e baluarte da verdade, aqui está a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O que eu preguei aqui nessa tarde, Senhor, é a tua palavra, é a tua palavra, é o que está escrito, é o que está escrito. Senhor, confirma agora, confirma agora, confirma agora a tua palavra, confirma agora o que está escrito. Vê aqui se há alguém com o coração aberto para receber mais de ti, para receber mais graça, para receber mais virtude, para receber mais unção, para receber mais autoridade, para receber mais poder. Senhor, se há alguém aqui com o coração aberto para receber mais de ti, faz descer, faz descer, faz descer sobre esse lugar a tua graça, a tua graça, a tua graça, a tua virtude, a tua unção e o teu poder. Senhor, se há enfermos em nosso meio, começa a curar, começa a curar. Nós, por fé, em o poderoso nome de Jesus, repreendemos toda a enfermidade. Se há gente aqui que seus familiares ainda não foram alcançados, resgatados, redimidos, remidos, libertos, salva, alcança-os, resgata-os, redime-os, liberta-os, salva, salva, abre a porta da salvação lá na casa da tua serva, lá na casa do teu servo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.